partir deste momento, vamos dar início a mais um estudo bíblico profundo intitulado ao tema... Hoje o tema vai ser forte. Intitulado ao tema Todos querem ser pastores. E é daí que surgem as divisões. Portanto, a origem das divisões é que toda a gente quer ser pastor. É o tema desta mensagem. Toda a gente quer ser pastor. E é daí que surgem as divisões. As divisões nas igrejas surgem porque toda a gente quer ser pastor. Amém? Todos querem ser pastores. Mas ninguém quer ser apacentado. Glória a Deus. Quantos podem dizer aleluia? Amém? Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias. Glória a Deus. A palavra do Senhor. Quem puder, abra aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor. Glória a Deus. Em Judas, capítulo 1. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois aos que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação própria, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após a outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades, características dos divisores, portanto, dos obreiros divisores, que geralmente são obreiros. É raro uma pessoa que seja apenas um membro de igreja ou um congregado sair da igreja e fundar outra igreja em divisão, em contenda, em rebelião. É raro, mas não é inédito. Já aconteceu e por vezes acontece. Mas geralmente são obreiros que saem de uma igreja revoltados, às vezes desiludidos, revoltados, às vezes inconformados, às vezes achando que já podem, que têm chamado, que já podem abrir a igreja e abrem. Não em paz, não saem em paz, saem em contenda, em guerra contra o seu dirigente, contra o seu presidente, contra o seu pastor, e saem em rebelião, já saem rebeliados, já saem em pecado, fundando as suas denominações. Então, então as divisões surgem o quê? Que toda a gente quer ser pastor, ninguém quer estar submisso. Olha características destes divisores, destes malditos divisores, olha aí. Glória a Deus. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne. É gente que está na carne, não está no Espírito. A Bíblia diz que aqueles que são guiados, ou seja, dirigidos pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Quem é dirigido pelo Espírito é filho de Deus. Estes são filhos do diabo. Estão dentro da igreja, são obreiros, podem até ser usados em muita coisa, em dons espirituais, mas são filhos do diabo. Amém? Contaminam a sua carne, estão na carne. Querem satisfazer os seus desejos carnais. E rejeitam a dominação, portanto não aceitam ser liderados. Característica dos divisores, não aceita ser dominado, quer dominar, não aceita ser liderado, quer liderar, não aceita ser apacentado, quer apacentado, não aceita ser conduzido, mas quer conduzir. Não aceita receber ordens, mas quer mandar, quer ordenar. É a característica do divisor. E vituperam, ou seja, escarnecem e blasfemam das dignidades, das autoridades dos pastores que Deus levantou para as igrejas. Porque o que é que diz em Efésios capítulo 4? Diz assim: subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Saltando aqui para o versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolo. O apóstolo é aquele que funda a igreja, é o missionário. É o que vai e funda a igreja. Alabanto kovarabanaga, e outros para profetas. Profeta é aquele que tem a visão de Deus presente e futura da obra. Recai, e outros para evangelistas. Anda cá o evangelista e ganha as almas para colocar na igreja. E outros para pastores. O pastor apacenta. E outros para doutores, ou seja, mestres, ensina a palavra.
Isto tem um objetivo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Ou seja, o que é um menino inconstante? Olha, Deus está ali, vai ali naquela igreja, Deus está ali, vai ali na casa daquele profeta, porque Deus está ali. Não é? Deus está ali, a glória de Deus está ali. Oh, e canta, olha, vai seguir aquele pregador, olha, onde ele for pregar, vai atrás, porque ele é Deus purinho, é ele que te vai salvar. Então, menino inconstante anda atrás do homem. Anda atrás do homem ou da mulher que é usada por Deus, mas não anda atrás da palavra de Deus, que é Cristo. Não está seguindo a Cristo, não está obedecendo, está atrás do homem. Menino inconstante. Deixa de ir numa igreja e vai num culto de divisão, num culto de rebelião na casa de fulano tal, da missionária fulana tal, do missionário, do pastor fulano tal, do presbítero fulano tal, que saiu rebeliado. Menino inconstante, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia, são homens luciferianos, têm a mesma personalidade de Lucifer, enganam fraudulosamente. Glória a Deus. Xaramandagaia, praia, shuricaia. Então, esses homens estão enganando. Aleluia. Farão de vós comércio com palavras fingidas. São os falsos profetas. Aleluia. Ripalaia. Rapacamanagachaya, praia. Olha aí, características destes filhos de Belial. 2 de Pedro, capítulo 2, diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas. Profeta é o falso porta-voz de Deus. Eu sou o porta-voz de Deus. O que eu falo é Deus que mandou falar. É o Espírito Santo. Tudo o que eu falo é Deus. Então, falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, ou seja, falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Muitos vão seguir as divisões, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós comércio com palavras fingidas, negócio, sobre os quais já dá largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então é bem claro aqui características destes filhos de Belial, amém? Porque toda a gente quer ser pastor. A Bíblia diz que Jesus deu uns para pastores, mas nem todos vão ser pastores. Deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Isto é dons de liderança ministerial. São 5 os dons. Nem toda a gente é líder ministerial. Há os liderados, nem toda a gente preside nas igrejas. Há os presididos. Quem crê, diga glória. Amém? Olha aí, nem toda a gente pode ser pastor. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, diz o seguinte: se alguém deseja o episcopado, ou seja, se deseja o pastorado, ser pastor, excelente obra almeja. Se tu desejas, é excelente obra, mas nem toda a gente tem chamado para ser pastor. Olha aí 1 Coríntios capítulo 12. Derrabanto glória à praia. Rovalabachéria. Diz assim: Repalamachudo covanagaxéria andasnéria. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Têm todos diversas línguas? Interpretam todos? Quer dizer que cada um tem um dom. São todos pastores? Não. Toda a gente quer ser pastor. Toda a gente quer ser apóstolo. Toda a gente quer ser missionário. Toda a gente quer liderar a obra, mas nem toda a gente, aliás, muito poucos têm esse chamado. 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Cada um fica ou permaneça na vocação com que foi chamado. Foste chamado para pastor, amém. Mas és uma minoria. Sabes tu que és um, porque se toda a gente fosse pastor, então não havia ovelhas. Não havia rebanho. E nós chegamos a igrejas que metem impressão, dá nojo. A gente olha para a tribuna, é só cadeiras para pastores. Tem a quase 1/3 da igreja, ou 1/4 da igreja, ou 1/5, é de pastores. E isso não procede, porque foram levantados pelo homem e não por Deus. Há uns que se fizeram pastores a si mesmos, se autoproclamaram pastores, outros foram ungidos porque são amigos. Foram ungidos pelo homem, pai, é o meu conhecido, pastor, o meu conhecido vem aqui e me consagra, mas não foi Deus que ordenou essa consagração. Então,
Cada um permaneça na vocação com que foi chamado. Tu foste chamado para porteiro, sejas porteiro de igreja. Foste chamado para limpar as casas bem, limpa a casa bem. Para a limpeza da igreja, limpa. Foste chamado só para orar e Deus operar, ora. Foste chamado para pregar, prega. Mas isso não te faz de ti um pastor. Eu prego e Deus opera milagres. Eu prego e a unção é derramada. Há um grande avivamento a bater do Espírito Santo. Isso não te faz de ti um pastor. Eu prego e almas são convertidas a Cristo. Não faz de ti um pastor. As características de um pastor são bem extensas, não faz-te um pastor. Não é porque tu pregas, Deus opera, ou porque tu oras, Deus cura, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo e Deus opera milagres e maravilhas porque tu tens o dom da operação de maravilhas. Não é porque és usado em profecia, em visão e em revelação que tu foste chamado para pastor. Permanece na vocação. Quem sabe tu foste chamado só para seres um obreiro, abaixo do pastor, um auxiliar. Aleluia, quem sabe foste chamado para um evangelista, para ganhar as almas. Onde tu vais, tu pregas, Deus opera. Mas não para pastor, tu tens de estar submisso a um pastor e ligado a um ministério. Só sais se o pastor te autorizar. Se tu fizeres falta naquele dia, não vais sair da tua igreja para ir pregar noutra. Fui ajudar lá a outra obra. Ajuda a tua obra. Amém? Então tem muita gente que acha, porque tem um chamado para evangelizar, também já pode andar pulando de galho em galho, sem paradeiro. Não ser ligado a nenhuma igreja, não estar submisso a nenhum pastor, ligado a nenhum pastor e sai, ou se está num ministério, sai quando quer, não dá nem satisfação ao pastor. Então és um rebelde, és um divisor. És mais um que daqui a nada vais sair e vais fundar a tua igreja. Vais querer ser consagrado a pastor sem que isso seja a tua vocação, nem o teu chamado. Vocação é inclinação, não é? É um dom que a pessoa tem para fazer algo. O chamado, aleluia, vem de Deus. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Há pessoas que têm um chamado para fazer aquela função, ou seja, aquela vocação. Então, há pessoas que têm chamado de facto para ser pastores, mas são minoria. A maioria tem chamado para outras coisas. Tem gente que tem chamado para ser cooperador, para ser cooperadora, para ser diácono, para ser evangelista. Quem sabe, para seres um presbítero, mas não o presbítero primaz, fundador, reba ou dirigente. Glória a Deus. Tem gente que até tem chamado até para ser pastor também. Mas para apacentares uma igreja local, mas para estares ligado a um ministério e estar submisso a um pastor presidente. Quer dizer, nem toda a gente tem chamado para presidir as igrejas também, mesmo que tu tenhas um chamado para pastor. Então tem gente que pensa que por pastor, não é? Já pode sair e abrir um ministério para ele, sem que Deus tenha o chamado para isso. Está fora da vocação, está fora da direção do Espírito. Então, isso gera as divisões. O que é que gera as divisões dentro das igrejas? Toda a gente quer ser pastor. E daí surgem as divisões. Toda a gente quer ser pastor. E daí surgem as divisões. Amém? Cuidado. Não é porque tu és usado em alguma área, seja na pregação, seja no louvor, seja na oração, seja em dons espirituais ou ministeriais, que já faz-te um pastor. E ainda tu tenhas um dom para ser pastor, anda cá e apply um chamado para ser pastor, mas não foste chamado para presidir nem para fundar a igreja. Tu tens de estar ligado a um ministério. Então muita gente acha que é só ir saindo e fundando a igreja, e a maioria destes causam as divisões, porque já saem falando mal dos antigos ministérios, falando bem do novo, vai abrir, falando mal do anterior dirigente, ou pastor presidente, ou fundador, ou líder, e falando bem de si mesmos. É o modus operandi dos divisores. Então, toda a gente quer ser pastor. Toda a gente quer ser pastor-presidente. E daí surgem as divisões. Amém? Olha as características do bispo, do pastor, do presbítero, do ancião. Rovalamanaia. Convém que ele seja irrepreensível. Marido de uma mulher. Então, no original grego, nunca tenha tido outra. Não é um indivíduo que já se divorciou e casou segunda vez. Então está morto espiritual. Como é que o morto espiritual vai dar vida a outros mortos? Como é que vai ressuscitar os outros mortos? Não pode. Xarabacantai, por qualquer que largue a sua esposa e casa com outro adultério, os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Portanto, tem que ser vigilante, sóbrio. No original grego tem dois sentidos: o literal abstinente de toda e qualquer bebida alcoólica, e também a conotação de uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa temperada, amém? Equilibrada, honesto, não é trapaceiro, não é injusto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ou seja, o pastor tem, como característica do pastor, ele tem que ter dom para ensinar. Se ele não tem dom para ensinar, se não está preparado para ensinar, não sabe ensinar a palavra, então não pode ser pastor. Quem o consagrou a pastor? Estava cego.
Porque não tem as características. Ai, mas foi por revelação, irmão. Nenhuma revelação. Foi por visão, nenhuma visão. Foi por sonho, nenhum sonho. Ai, foi por profecia. Nenhuma profecia pode ir contra a Escritura. Se o homem não tem dom para ensinar, como é que o consagraram a pastor? Alguém que me explique isso. Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. Que vês tu, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, Jeremias? Porque eu velo pela minha palavra para que se cumpra. Jeremias 1, 11 e 12. Então, meu irmão, é bem claro. A pessoa não tem dom para ensinar, não sabe ensinar nada. Aí só sabe pregar, então está faltando. Então não pode ser pastor. O indivíduo é solteiro, não pode ser pastor, tem que ser marido. Não diz aqui solteiro. Se é solteiro, não pode ser pastor. Pode ser evangelista, mas não pastor. Pode ser cooperador, pode ser diácono, pode ser evangelista, mas não pode ser pastor. Não pode ser presbítero, nem bispo, nem pastor. Que é tudo títulos diferentes para a mesma função. Não pode. Amém? Oh, glória a Deus. Não dado ao vinho. Não espancador. Quer dizer, ele pode corrigir os filhos, mas não espancá-los. Não cobiçoso de torpe ganância. Um indivíduo que tem amor ao dinheiro, que é raiz de toda a espécie de males. Oriando, lá vai, mas moderado. Não contencioso. Ou seja, não é um indivíduo que anda em contenda. Porque o indivíduo sai de uma igreja em contenda, falando mal, murmurando, blasfemando, né? Em briga com o próprio pastor-presidente, envolveu-se em briga, seja física, não é? Que é extremos, mas quer seja verbal ou ir até aos extremos de briga física, saiu em contenda do anterior ministério. Então não tem característica de pastor, não avarento, tem que ser generoso, que o governe bem a sua própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Um indivíduo que não paga nem as contas da casa, como é que vai pagar as contas da igreja? Um exemplo, não neófito, ou seja, inexperiente, para que, ensoberbecendo-se, não incorra ou não caia na condenação do diabo. Então o indivíduo não tem experiência de nada. Não tem experiência de resolver problemas. Não sabe aconselhar. Tem que saber aconselhar. Se houver uma disputa entre dois irmãos ou entre um casal, ele tem que aconselhar. Olha, vocês não se podem separar. Porque a Bíblia diz que a mulher não se separa do marido. Porém, se ela se separar, fica então só. Ou então que reconcilie com o marido. Não diz que recase. Porque se recasar, vai estar em adultério e se morrer, vai para o inferno. Aleluia. Então, meu irmão, o indivíduo tem que ter experiência. Não pode ser inexperiente. Neófito é uma pessoa inexperiente. Porque pode se exaltar, pode se ensoberbecer, achar que já é o bambam da festa, porque é usado em algum dom, e vai incorrer na condenação do diabo. Então, cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Ripalabaia, ramanagaia, praixere, managaia, ruvalabacamanaia. Ora, irmãos, a Bíblia é bem clara, e ninguém toma esta honra para si, senão aquele que é chamado por Deus como Arão. Quer dizer, ninguém vai dizer que eu sou pastor. Porquê? Porque eu prego bonito. Porque quando eu prego, Deus derrama unção. Há avivamento, há batismo do Espírito Santo, há renovo espiritual. Porque quando eu prego, os demónios caem por terra. Porque quando eu oro, existe cura divina, libertação, milagres. Rimanagaceia. Porque eu sou usado em profecia. Porque eu sou usado em visão, em revelação, em sonho, em interpretação. Cuidado! Xarabagai. Rapando glória play. Profecia é um dos 9 dons do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Deus pode dar até às mulheres, então, e as mulheres não são pastoras. Geralmente a mulher é apacentada. Ela pode ser obreira, pode estar ao lado do pastor, não é? Auxiliando, mas não liderando, não sendo ela a pastora. Então, vê, muita gente é usada em profecia, tanto homens como mulheres, até crianças, pode ser usada em profecia. Jovens, não faz deles pastores, logo. Pessoas têm visões, têm sonhos. Até jovens vão ter sonhos, até crianças vão ter sonhos e visões dos últimos dias, não faz dele pastores. Amém? Muito menos pastores presidentes ou fundadores e dirigentes de um ministério inteiro. Então ninguém toma esta honra para si, senão aquele que é chamado por Deus como Arão. Cada um permaneça de acordo com a vocação, cada um fique na vocação com que foi chamado. E o que é que diz aqui? E ninguém toma esta honra para si, senão aquele que é chamado por Deus como Arão. Então muita gente está fora da casinha, fazendo a vontade dos desejos e da carne. Amém? Glória a Deus. Então é isso. O tema de hoje é bem forte, não é? Todo mundo quer ser pastor. E daí surgem as divisões. Ninguém quer ser ovelha, mas querem ser pastores. Ninguém quer ser liderado, mas querem liderar. Não querem ser conduzidos, mas querem conduzir. Não querem ser ordenados, mas querem ordenar. Não querem receber ordens, mas querem dar ordens, mandar. Não querem ser apacentados, mas querem apacentar. Sem estar capacitados para isso. Quem querer diga glória. Então é bem claro. Rouvalabashaia. Amém? Então há algumas características destes divisores. Vamos ver agora muito rapidamente. Há algumas características.
Glória a Deus. Amém. Judas, é bem claro. Judas, continuando aqui, Judas capítulo 1. Glória a Deus. Amém. Diz aqui. Estes, porém, versículo... Vamos ler o 9, na continuação. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir ou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreende. Estes, porém, dizem mal daquilo que não sabem. Então falam mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram movidos ou levados pelo engano do prémio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Repalamachuri cantanéria. Então são o quê? Maldizentes, uma característica. Falam mal do anterior ministério, porque saem em divisão. Né? Quando estavam lá já não obedeciam ao pastor, já eram insubmissos, né? Então saem falando mal, característica, né? E procuram o quê? Entram pelo caminho de Caim, Ribanagash, amaldiçoam o povo santo de Deus, o povo de Israel, a verdadeira igreja de Cristo, os verdadeiros ministérios de santidade e sã doutrina, os verdadeiros pastores ungidos por Deus. Então eles amaldiçoam aquilo que é bom, santo e puro. Aleluia. E foram levados ao engano do prémio de Balaão. Ou seja, eles procuram, muitos fundam a igreja porque querem dinheiro. Querem recompensa financeira. Amém? Fazem das ovelhas comércio com palavras fingidas, dizendo que o que era pecado antigamente agora já não é, porque os tempos são outros. O mundo está diferente. Não, era pecado minissaia, mas agora não. Agora pode usar à vontade. Por Deus só quer o coração, e roupa não leva ninguém para o inferno, mas isso são apenas os costumes. Então eles agora vão com palavras fingidas seduzir o povo. E pereceram na revolta de Coré. Nos dias de Moisés, Coré, Abiré e Datã se revoltaram. Houve uma revolta, houve uma rebelião, e eles queriam tomar o poder naquela igreja, naquela congregação que era liderada por Moisés. Toda a nação de Israel era liderada por Moisés, que era o pastor humano daquela congregação. Mas eles queriam o quê? Eles queriam tomar o poder e colocar Coré como o pastor, auxiliado por Abiré e Datão. E morreram, aleluia, os rebeldes morreram, irmãos. Quem querer diga glória. Só de uma vez morreram 250 homens que tinham incensários acesos, fogo estranho no altar. Incensários acesos para os demónios, porque Deus não recebeu aquilo. Quem queria diga glória, e deixou fogo dos céus consumiu. Então cuidado, não queres morrer na rebelião de Coré, não queres ser rebelde, porque eles literalmente morreram e foram para o inferno. Coré, Abiré e Datã. Glória a terra se abriu e engoliu a tenda deles. Então cuidado, meu irmão. Cuidado para não seres rebelde. A rebelião é como pecado de feitiçaria ou porfiar em iniquidade e idolatria. E os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Está lá em 1 Samuel 15, 22 e 23, conforme Apocalipse. Aleluia, 21, 8. Aleluia. E 22, 15. Cuidado. Aleluia. Os divisores, os rebeldes não entrarão no reino dos céus. Têm que se arrepender. Amém? Pedir perdão a Deus de coração. Glória a Deus. Diz aqui: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, ondas furiosas ou impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, eles se banqueteiam a si mesmos, ou seja, buscam a glória para si, se apacentam a si mesmos sem temor. Glória a Deus. Ricantalamasteria. E desde profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Olha aí, características destes divisores, destes obreiros rebeldes, obreiros irresponsáveis, que nem honram a sua própria responsabilidade. No dia de culto da sua igreja vai visitar outra igreja, nem informa o pastor, nem pergunta se pode ou não visitar outra igreja. Obreiros irresponsáveis, fraudulentos, negligentes, amém? Infiéis. Eles são o quê? Murmuradores. Então, eles murmuram, maldizem, falam mal do seu pastor. Queixosos, estão sempre a reclamar. Ai, pastor,
pastor, eu estou aqui sem comer até esta hora. Então quem é que te mandou fazer jejum? Não quiseste fazer jejum, então não reclames. Chora managaia praia, churi cantas na areia da lamaia. Aleluia, reclamam de tudo. Reclamam de tudo. Reclamam do louvor, do pregador, reclamam do pastor, reclamam porque o dirigente de culto ou o pastor deu a oportunidade a um, não deu a eles, andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos, maus desejos, cuja boca diz coisas muito arrogantes. Eles dizem, não se exaltam, não é? Eles dizem, não, eu é que sou usado, sou mais usado que o pastor, sou mais usado do que o dirigente, sou mais usado do que o fundador da igreja, do que o pastor presidente. Então já acha que pode mandar na igreja, que pode tomar o poder ao sair arrastando um povo e fundar outra igreja. É assim que funciona o capeta, acha que já é mais usado, mas ele não foi chamado para ser pastor. Pode ser mais usado num dom, mas não tem o dom de ser o pastor da igreja ou de ser o presidente. Então, cuidado, meu irmão, porque todos os dons contam. Não é porque uma pessoa é muito usada em cura divina e milagres e o pastor presidente não é, isso já lhe dá o direito de querer ser exaltado ali e mandar na igreja ou tomar o poder e destituir o pastor, não é? Fazer com que o pastor seja destituído do cargo e ele assuma o cargo de pastor da igreja ou saia arrastando um povo atrás de si e funda outra igreja, porque ele é que é o bambam da festa, ele é que é o bom, o rei da cocada. Cuidado, irmão. Muita gente está indo para o inferno por causa disto. O diabo anda cá. A Bíblia diz que o obreiro não pode ser neófito, ou seja, inexperiente, para que ensoberbecendo-se não incorra na condenação do diabo. Então a boca diz coisas muito arrogantes, eles se exaltam e admiram as pessoas por causa do... Eles pegam, por exemplo, um indivíduo que não tem oportunidade na sua igreja, imaginando que eu sou pastor da Igreja Pentecostal Monte Sinai aqui em Portugal, pastor presidente, pastor Luís, glória a Deus, imaginando que a pessoa aqui não tem oportunidade na igreja porque bebe bebida alcoólica. Até foi bem batizado no Rio, até estava numa igreja de santidade e sã doutrina, mas veio para o meu ministério, mas lá na outra igreja não sabiam que ele bebia. E aqui eu sei, eu corto. Então, o obreiro rebelde, não é aquele que quer ser pastor, um obreiro rebelde, o que é que sai arrastando um povo, convidando ele, vem para a minha igreja, pronto. Tirou de uma para outra, pescador de aquário, lançando fundamento em local alheio, onde já foi lançado fundamento. Paulo não faria isso. Então eles não estão imitando a Paulo, não estão sendo imitadores de Cristo, estão sendo divisores, pescadores de aquário. Então esse pescador de aquário, esse obreiro fraudulento que quer ser pastor, sai do meu ministério e funda uma igreja. Depois vai dizer àquela ovelha que, vem para aqui, aqui podes beber. Aqui não é pecado. Porquê? Porque visa o dinheiro dessa pessoa, ou visa que essa pessoa saia para ir para a igreja dele, para ter seguidores, para o bajularem, para o seguirem a ele. Então é assim que funcionam as divisões, irmão. Então, as divisões surgem porque todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer dar ordens, mas ninguém quer receber ordens. Admiram as pessoas por causa de interesse. Dizem, não, tu és bom, tu és santo. Quando a pessoa é pecador, tem adultério. No meu ministério não pode. Pessoa que está no segundo casamento, descer às águas do batismo, nem tomar a Santa Ceia, porque isso seria para a própria condenação. Nem receber oportunidades, mas na outra igreja pode. Porquê? Porque é do divisor. Porque é daquele que também quer ser pastor e não aceita ser apacentado. Então saiu murmurando, blasfemando, contendendo, maldizendo, não é? Lançando pragas e maldições ao antigo ministério e fundando uma igreja para acabar com a anterior igreja. É assim que funciona. Glória a Deus. Olha aí. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas ou pregadas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam. Ou seja, noutras traduções, são estes os que causam as divisões. São sensuais, ou seja, são carnais e não têm o espírito. Amém? Então, eu creio que só até aqui, porque eu poderia falar um molho sobre as características. Amém? Eles são estes os que causam as divisões. Amém? Então, fica aqui a mensagem para não se tornar muito extensa, muito mais haveria a dizer, mas fica só até aqui, fica com sede de ouvires mais e fome de comeres mais da palavra. Amém? Então, todo mundo quer ser pastor, é o tema desta mensagem. Todo mundo quer ser pastor. Todos querem ser pastores. E é daí que surgem as divisões. Até que o Senhor falou que Deus em Cristo vos abençoe. Se tu calhaste num erro de ter saído da tua igreja como obreiro e fundares a tua igreja em contenda, em pleito, em murmuração, em discussão, em divisão, em blasfémias,
É hora de tu pedires perdão a Deus, de te reconciliares com Jesus Cristo. Amém? E tu que segues estes divisores, é hora de abrir os teus olhos. Pedir perdão a Deus por teres entrado para uma igreja de rebelião. Uma igreja que já iniciou com o fundamento errado debaixo da maldição. Amém? Então até que o Senhor falou, que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.